Quando olhamos para o céu noturno, podemos ver inúmeros e pequeninos pontos brilhantes, estrelas que o preenchem de ponta a ponta. Apenas por nossa observação direta, parece impossível de acreditar que elas estejam a quilômetros e quilômetros de nós. Tão difícil quanto é acreditar que boa parte delas talvez nem existam mais, e a luz que chega até nós seja apenas resquícios de um passado remoto. As estrelas com certeza são os objetos astronômicos que mais chamam nossa atenção, seja pelo seu tamanho colossal, seja pela gravidade extrema que exercem. Suas características extremas é o que as destaca e nos fascina. No vídeo de hoje, vamos descobrir como essas estrelas evoluem até chegar no fim da sua vida e culminar na maior explosão do universo, as supernovas. Uma liberação de energia e luminosidade tão absurdas que faria qualquer bomba já criada pelo homem parecer balas de festim. Antes de examinarmos como as estrelas chegam a situações tão extremas, vamos entender o contexto no qual elas estão inseridas, desde sua formação até as supernovas. Primeiro, é importante entender como classificamos as estrelas quanto à sua massa, pois isso influenciará diretamente na forma como elas morrem. O diagrama de Hertzsprung-Russell, abreviado felizmente para diagrama HR, foi criado por volta de 1910 com o intuito de organizar as estrelas conhecidas com base em sua cor. Característica essa ligada à sua temperatura, e também com seu brilho, essa ligada à sua luminosidade. Nele, as estrelas anãs situam-se nas regiões inferiores do gráfico, e as gigantes nas regiões superiores. Quando examinamos como se distribuem os pontos correspondentes às estrelas no diagrama HR, algo notável aparece. Os pontos não se distribuem aleatoriamente por todo o diagrama. Ao contrário, eles tendem a se concentrar em algumas regiões definidas. A maioria das estrelas, incluindo nosso Sol, fica numa faixa que corre mais ou menos diagonalmente pelo diagrama. Esta faixa é denominada sequência principal, e as estrelas que aí se localizam são chamadas de estrelas da sequência principal. Aqui, as estrelas mais vermelhas, que são mais frias superficialmente, são as menos luminosas, enquanto as estrelas mais azuis, as mais quentes, são as mais luminosas, contrariando o senso comum da cor vermelha sempre ser associada a altas temperaturas. A vida de uma estrela é muito longa e composta de várias fases, lembrando ligeiramente a de um ser vivo. Esse processo é muito específico e cheio de detalhes, então aqui vamos discuti-lo resumidamente com o intuito de contextualizar o evento das supernovas. A primeira etapa da vida de uma estrela é chamada de protoestrela. Elas são o que podemos chamar de estrelas bebê, formadas em berçários de gás e poeira há muito tempo atrás. Atualmente, berçários ativos desse tipo estão sendo observados na constelação de Órion, por exemplo. Conforme o tempo passa, as estrelas evoluem em seu processo de formação e começam a produzir energia por meio de fusão nuclear, onde podemos considerá-las aqui como enormes reatores nucleares ambulantes. E aqui provavelmente você encontrou a resposta para aquela famosa piada: como o Sol está pegando fogo se no espaço não há oxigênio? Nesse processo, as estrelas queimam elementos mais leves, como o hidrogênio, em hélio. Processo esse que pode durar de milhões a bilhões de anos, fazendo com que a estrela, com o passar do tempo, deixe a parte inferior do diagrama HR e ocupe um lugar na sequência principal. Antes de prosseguirmos, é necessário informar como uma estrela se estabiliza, até começar a queimar o hidrogênio em hélio por meio de uma fusão nuclear. Uma estrela adquire seu tamanho característico quando consegue manter um equilíbrio entre as forças gravitacionais absurdas que as comprimem e a expansão causada pelos processos de fusão nuclear que insistem em expandir a estrela. Para facilitar o entendimento, imagine isso como uma disputa de cabo de guerra, onde o tamanho da estrela só será definido quando houver um empate na disputa e as duas forças forem iguais, conferindo finalmente uma estabilidade à estrela. Milhares ou bilhares de anos após todo esse tempo de estabilidade, a estrela começa a esgotar todo o seu combustível de hidrogênio, deixando a sequência principal e passa a avançar para a região das gigantes vermelhas. O que irá acontecer com uma estrela da sequência principal após esgotarem todo o seu hidrogênio dependerá da massa que ela tiver. De maneira geral, as estrelas evoluem tanto mais rapidamente quanto maior for a sua massa. Dessa forma, estrelas grandes,
ou seja, com muitas massas solares, têm vidas curtas, se comparada à vida de estrelas de poucas massas solares. Assim, estrelas de massa menor que o Sol levam muito tempo para fazer isso, mais do que os 10 bilhões de anos, que é a idade da galáxia. As estrelas de maior massa que o Sol, no entanto, evoluem mais rapidamente. Na fase de gigante vermelha, a estrela aumenta drasticamente seu tamanho, consumindo o pouco de hidrogênio que lhe resta de forma cada vez mais rápida. Essa fase pós-sequência principal é considerada a terceira idade das estrelas. Elas já estão no fim de suas vidas. O nosso Sol, por exemplo, terá esse fim, como uma gigante vermelha, que ao se expandir dessa forma engolirá os planetas mais próximos dele, inclusive a Terra. Mas calma, isso só ocorrerá daqui a alguns bilhões de anos no futuro. No decorrer da fase de gigante vermelha, o núcleo entra em colapso, ao queimar por meio de fusão nuclear o próprio núcleo de hélio, em elementos mais pesados. Essa é uma região tão extrema que os átomos de hélio são desintegrados em prótons e elétrons, desencadeando uma fissão nuclear, processo que também governa o funcionamento das bombas atômicas, e é isso que provoca uma tremenda explosão. Aqui, a estrela em seu último resquício de vida tem um final glorioso, um último suspiro majestoso e colossal. Uma explosão cataclísmica chamada de supernova. Essa explosão titânica, causada pela energia liberada na implosão do caroço e pela explosão do manto, resulta numa supernova. Por um curto período de tempo, ela torna-se tão brilhante quanto todas as estrelas da galáxia brilhando juntas. Para você ter uma ideia, se uma supernova ocorresse a uma distância equivalente à de Alfa Centauro, uma das estrelas mais brilhantes do céu noturno, a 4,367 anos-luz da Terra, por exemplo, ela brilharia nos céus da Terra tanto quanto o Sol. Após a supernova, dependendo da massa da estrela, um corpo restante permanece após a tremenda explosão, podendo ser uma estrela de nêutrons ou um buraco negro. Se vocês quiserem vídeos explicando a formação de cada um desses corpos, ou mais vídeos de astronomia, ficarei de olho nos comentários. Se você gostou do vídeo, deixe um like e se inscreva no canal, e vamos ajudar a propagar a ciência no YouTube. Conto com sua presença nos próximos vídeos. Até!